Introdução aos fenômenos de transporte, módulo 3, aula 3.2, ministrada pela professora Caridade Noda Pérez. Tópicos da aula. Estamos continuando com a introdução à conversão, então veremos agora nesta aula camada limite térmica e camada limite de concentração. Esta aula foi também preparada usando o capítulo 6 do Fundamento de Transferência de Calor e de Massa, de Incorpora de Whitby, Bigman e Lagin, e tanto as figuras quanto as tabelas que foram usadas aqui, nestas aulas foram tomadas em Incorpora, capítulo 6. Camada limite térmica. Ela se desenvolve de quê? Porque devido a uma diferença de temperatura entre o fluido, a temperatura do fluido, de infinito, e a temperatura na superfície. Então, em x igual a 0, eu tenho a temperatura do fluido em x igual a 0 na aresta da placa. O perfil de temperatura do fluido ele é uniforme. Então, partículas de fluido que entram em contato com a superfície atingem o equilíbrio térmico na temperatura da superfície, porque elas estão paradas. Lembrem que o perfil de velocidade faz com que as temperaturas, as partículas na superfície estejam paradas, então elas atingem a temperatura do fluido na superfície. E a transferência de energia com as camadas adjacentes, com as camadas que vão cada vez subindo mais, do fluido conduz à formação, então, de um gradiente de temperatura no fluido. Então, eu vou ter que até que a temperatura do fluido, que era uniforme até a aresta, ele vai atingir a temperatura da superfície e vai formar, na medida que se fica mais longe da aresta, da placa, então ele vai formar um perfil de temperatura, o qual vai aumentando, vai chegando até a camada limite. Quando passar da espessura da camada limite, então vai ter a temperatura da corrente livre. A temperatura, então, das camadas adjacentes, então, como já falei, então elas conduzem à formação de um gradiente de temperatura. Eu vou ter um gradiente de temperatura no fluido. Então, camada limite térmica, então, é qual? A região do fluido onde há a formação de gradientes de temperatura. Dentro dela, eu tenho gradiente de temperatura. Fora da camada limite térmica, já não tenho mais gradiente de temperatura. A espessura da camada limite térmica, então, ela está dada por quê? Pela diferença da temperatura na superfície sobre menos a temperatura em qualquer altura, em qualquer ponto y, dividido a temperatura na superfície menos a temperatura do fluido na corrente livre, e é igual a 0,99. Com o aumento de x, a transferência de calor os efeitos da transferência de calor penetram mais na corrente livre da camada limite térmica, e a camada limite térmica, então, ela cresce. Para qualquer valor de x, então, o fluxo térmico na superfície local se obtém pela lei de Fourier, não é? Avaliando, então, o fluxo térmico é igual a menos K, a condutividade térmica do fluido, vezes o gradiente de temperatura em Y, avaliado em Y igual a 0. Por que a lei de Fourier? Porque aqui eu tenho transferência de calor por condução, em Y igual a 0. Então, como na superfície não há transferência de fluido, não há movimento do fluido, a transferência de calor, então, se dá unicamente por condução. E também nós temos que, da lei de resfriamento de Newton, o fluxo térmico é igual a que o coeficiente de transferência de calor vezes a temperatura na superfície menos a temperatura do fluido. Então, combinando ambas as equações, nós temos que o coeficiente de transferência de calor vai ser igual a quê? A menos a condutividade térmica do fluido vezes o gradiente de temperatura em Y, avaliado em Y igual a 0, dividido a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Que é o que interessa para transferência de calor, o que nos interessa é avaliar o coeficiente de transferência de calor. Então, as condições, então, da camada limite térmica, elas influenciam o gradiente de temperatura em Y igual a 0. E elas permitem determinar a taxa de transferência de calor através da camada limite. Então, como a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido é constante, portanto, ele independe de x, a camada limite a espessura da camada limite cresce com o aumento do valor x. Então, a espessura da camada limite ela vai crescer com o aumento do valor x, e o gradiente de temperatura
em Y, ele vai diminuir com X. O gradiente de temperatura diminui com X. Assim, como o gradiente de temperatura avaliado em Y igual a zero diminuiu com o aumento de X, então o fluxo térmico e o coeficiente de transferência de calor também diminuem com o aumento de X. E agora a camada limite de concentração. É a outra camada limite que temos que ver. Bom, a espessura da camada limite de concentração ela está dada por quê? Por a diferença da concentração de A na superfície menos a concentração de A em qualquer ponto, dividida a concentração de A na superfície menos a concentração de A no fluido na corrente livre, é igual a 0,99. Então, também temos a mesma história. Vai acontecer igual, o fluido chega a uma concentração uniforme na aresta, ele vai ficar parado, por a velocidade depois fica parado, e a concentração na camada, no fluido, na placa é uma, e ela vai diminuindo até obter a concentração da camada do fluido externo. Então, os efeitos da transferência de massa penetram na corrente livre. E a camada limite de concentração, então, ela vai crescendo com o fluido. Para qualquer valor de X, então, para qualquer valor aqui de X, o fluxo máximo na superfície local, então, é possuído por a lei de Fick avaliada em Y igual a zero. Então, a lei de Fick me diz que o fluxo máximo é igual a menos a difusividade, coeficiente de difusividade binária, vezes o gradiente de concentração de A avaliado em Y. Em Y igual a zero, então não há movimento de fluido. Então eu tenho só transferência de massa por difusão e não por conversão. Então, aplicando a lei de Fick em Y igual a zero, então nós temos que o fluxo máximo é igual a menos a difusividade de A em B, vezes o gradiente de concentração em Y avaliado em Y igual a zero. E de forma análoga à lei de Newton, podemos escrever a equação que relaciona o fluxo molar com a diferença de concentrações. Então, o fluxo molar de A é igual a quê? Ao coeficiente de transferência de massa vezes a concentração de A na superfície menos a concentração de A no fluido. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua no próximo vídeo.